Pessoal. Vamos só dar mais alguns minutinhos para todo mundo ir entrando e aí a gente já começa. Boa. E enquanto o pessoal entra, todo mundo consegue ver minha tela? Eu tô conseguindo ver, sim. O Alan falou que também. Opa, lá, muito obrigado, viu? Cara, não funcionou subir no YouTube, a gente teve um probleminha, aí tivemos que trazer para o Meet, mas esse é o primeiro da nossa websérie, viu, gente? Então, os próximos a gente já vai estar no YouTube. Mas esse link aqui vai ficar disponível lá no YouTube depois também, com a gravação certinha. Opa, Alan, com certeza vamos precisar de ajuda. Como é um projeto novo que a gente está começando, então nesse primeiro webinar do YouTube surgiu acho que se não me engano, uma espécie de verificação de última hora. Por isso que a gente teve que mudar aqui, mas vai ser um prazer aí Bom utilizar a saber já. Mas boas, eu vou te dar mais um minutinho, a gente já começa para não atrasar quem já chegou também. Perfeito. Acho que bora, então. Vamos então, Gru, já 4 e 5, né? Já deu um tempinho para a galera entrando, o pessoal vai entrando. Mas vou começar me apresentando aqui, então, pessoal. Eu sou a Bruna, eu sou responsável e também CEO da CRM Emotion, tá? A gente é uma boutique de marketing focada em CRM para e-commerce. Estou muito feliz e muito animada de começar esse projeto aqui com o Iago. Eu já fui também CX na Revi, então a gente tem aí uma parceria super forte, a gente está sempre aí junto, temos clientes aí em conjunto, então a ideia desse webinar foi justamente ali a gente sentando e conversando, querendo compartilhar com vocês o que a gente faz aí no dia a dia com os nossos clientes, toda a experiência que a gente tem aí com CRM. Então, espero que esse seja aí o primeiro de muitos e se sintam aí à vontade para interromper a gente, para perguntar, para dar insights aí do que vocês tiverem também. Exatamente, pessoal. E é um prazer para mim também estar aqui com a Bruna. Ela esteve aqui também na Revi desde o início e como uma parceira, a gente sempre tem trocas muito boas sobre clientes, sobre o que a gente vai aplicar para fazer com que determinadas estratégias se repliquem em diferentes meios. Então, quando surgiu essa ideia de fazer esse webinar, eu falei, vou estar com a pessoa certa, no momento certo, que é sobre o que, no final das contas, o CRM é sobre, né? É a gente falar com o cliente no momento certo, fazer uma audiência, conseguir ter relevância para uma marca, ter conexão e transformar, né, essa ideia de um CRM como um canal, mas para uma infraestrutura que a gente vai utilizar em todas as nossas ações com os clientes. Tá? Então, a ideia de hoje é justamente a gente enfatizar bastante a importância de ter essa jornada com os clientes e trabalhando principalmente a automação. Quando a Bruna e eu estávamos pensando em como a gente ia estruturar essa série de ações, a gente pensou sempre no final do dia, a gente está falando de jornada. E jornada significa mapear pontos de contato com os clientes, mapear comportamentos. Então, existe algo dessa jornada que, de certa forma, sempre vai se repetir, né? Então, clientes novos precisam ser tratados como clientes novos, clientes antigos precisam ser tratados também com reconhecimento. Então, começar pela automação é uma forma muito clara da gente deixar muito bem estabelecida a nossa jornada, né?
E por que a gente precisa garantir isso o quanto antes? Né? Porque fazer a audiência entender por que o CRM é infraestrutura em 2026 significa a gente sair com um método claro para ter essa jornada. Né? Então, hoje, um dos desafios que a gente tem, principalmente em 2026, e quem trabalha com mídia paga especialmente sabe disso muito bem, é que essa fase de aquisição de clientes está se tornando cada vez mais cara. Né? Então, é um desafio muito comum, muitos clientes chegam na Revee, chegam na CRM Motion também, com esse desafio de que se eles desativam, às vezes, um ads, no dia seguinte eles param de vender. Né? Então, estando mais cara e cada vez mais instável, né, a própria base instalada se torna essa vantagem competitiva. Né? Em vez de a gente ficar tentando convencer gente que não conhece a gente o tempo todo para ir até as nossas lojas, a gente pode criar uma relação, né, fazer com que aquele cliente tenha uma relação para além de pura compra, né, então aquele cliente saber que aquela marca está em contato em diferentes momentos, e o cliente hoje ele espera cada vez mais personalização. Né? Antigamente, você fazer uma propaganda via correios, né, carta física, era o máximo de personalização que a gente conseguia chegar. Hoje em dia, os nossos clientes estão no WhatsApp, estão navegando no nosso site, compram nas nossas lojas, depois fazem a segunda compra dos nossos sites. Então, a gente nunca teve tantos dados para gerar essa personalização. Né? E aí vem para esse ponto de que as marcas fortes, elas não ganham por mandar mais mensagens, mas por orquestrar essa experiência ao longo do tempo. Né? Ou seja, construindo uma relação. Quando a gente pensa nas marcas que a gente mais gosta, a gente dificilmente vai lembrar só de um anúncio, só de uma peça gráfica, e sim como a gente se sente quando a gente compra com ela, e sim dos momentos em que ela lembra que a gente, né, às vezes precisa de um incentivo, ou então fala com a gente no momento correto, como, por exemplo, uma automação de aniversário. Então, hoje, né, uma coisa que a gente quer deixar muito claro nesse webinar é que quem não trabalha essa base vai virar refém de campanha e de mídia paga. Né? Então, quando a gente fala de CRM, a gente está falando o quê? De previsibilidade. Né? O cliente que já comprou, ele tende a voltar, ele tende a comprar mais do que um cliente novo. Né? Então, a gente precisa ter isso muito claro, porque isso nos dá uma dimensão da urgência, né? O mercado está cada vez mais competitivo, né? Da autoridade também que a gente como marca vai dar para esse cliente, né? E também evitar uma perda de dinheiro. Né? Quando a gente começa a colocar automações rodando, e seguramente a Bruna já viu isso bastante, muitas vezes os clientes começam a falar, caramba, então eu estava deixando o dinheiro na mesa, não estava trabalhando clientes nativos, não estava focando em recompra, então esse dinheiro que surgiu poderia ter surgido antes. Então, sim, mas tudo isso de uma certa forma simples, digamos assim, elegante. Ou seja, a gente não precisa criar 1000 automações, mas mapeando os pontos certos, a gente vai conseguir chegar lá. E aí vem para a pergunta que não quer calar, né? Que é por que a gente precisa hoje, deixa eu só avançar aqui no slide, né? Então, Bru, por que a gente precisa hoje de uma jornada automatizada? Cara, o que eu mais gosto de começar explicando, porque acho que mais simples. Sabe quando a gente vai naquela loja física comprar uma roupa, ou quando antigamente a gente ligava muito para pizzaria para pedir, e aí às vezes a atendente já ligava e Uhum, falava: "Oi, fulano, já sei qual pizza você quer". Ou você vai numa loja, a uhum, vendedora já sabe o que você gosta, qual é o seu tamanho, o que que você comprou recentemente que você ainda, sei lá, você comprou a parte de cima de um conjunto e ainda não comprou a parte de baixo, e a vendedora ela já sabe disso. Quando a gente fala de CRM, é exatamente trazer essa mesma personalização que a gente traz ali no dia a dia, na loja física, que a gente consegue ter para dentro do CRM. Só que isso é um desafio, uhum, porque, cara, você está ali no digital, o digital, ao mesmo tempo que ele aproxima, ele distancia. Então, o CRM ele vem para fazer com que a gente tenha esse relacionamento mais próximo com o cliente. Então, quando o cliente chega a primeira vez, ele precisa ser apresentado para a marca, ele precisa saber uhum, que é aquela marca. Pô, ele nunca ouviu falar de nada. Claro que assim, eu vou mandar um e-mail ou um disparo de WhatsApp para contar sobre a minha marca? Não. A gente cria uma jornada de boas-vindas ali até que ele converta e aí entra ali para nossa base quente, mas uma jornada para contar a história da marca, porque eu duvido que vocês consigam contar a história do negócio de vocês em um disparo de e-mail só. Então a gente cria uma experiência de compra para o cliente que comprou a primeira vez, pô, como ele se sentiu comprando? Como que foi a experiência de compra no e-commerce?
A gente tem aqui, recentemente, a gente teve um cliente aqui na CRM Motion que ele ia trocar ele trocou de plataforma, quer dizer, e aí, quando ele trocou de plataforma, ele queria entender também como estava sendo a experiência do cliente dele. E aí a gente colocou ali uma automação para rodar, para entender como foi a experiência de compra desse cliente. E a partir da resposta dos clientes, a gente conseguiu implementar isso, melhorias dentro do e-commerce. Então, a gente trata o CRM em várias coisas, tanto para entender, tanto para cuidar do relacionamento com o cliente. E claro, muito do que a gente fala hoje em dia que a gente tem um problema muito grande é que a maioria das lojas fala com todo mundo do mesmo jeito. Então, comigo que comprei a primeira vez, eles vão falar do mesmo jeito com o Iago, que compra uma vez por mês e tá ali sempre comprando um ticket alto. E aí isso não se relaciona, porque não parece que a marca tá falando comigo, parece que eu sou só mais um. Então, o cliente percebe também. Claro, a gente não consegue, às vezes, logo no início, fazer a personalização mais básica possível. Mas já só de ser no momento certo, com a mensagem certa, o cliente já se sente especial. E aí a jornada dele já se torna diferente. Ele se torna um cliente que ele volta, ele indica, e aí você acaba aquilo que o Iago falou, né, lá no começo. A gente acaba economizando ali em mídia paga. E aí, o que, que muda quando você automatiza a sua jornada de CRM? A gente fala que o seu vendedor, as automações, elas viram o seu vendedor ali 24 por 48. Porque enquanto você está ali no seu dia a dia, a automação está mandando cupons de primeira compra, depois ela está relembrando que aquele cliente não usou o cupom de primeira compra. Ela o cliente está ali, navegou na categoria várias vezes, mas não adicionou o produto no carrinho. O que, que eu posso fazer com esse cliente? Eu posso mandar-lhe um disparo para ele contando mais sobre aquele produto ou sobre aquela categoria. Então, ao mesmo tempo, o cliente ele vai tirando as dúvidas. A gente sempre gosta também de colocar ali a opção do cliente direto pelo WhatsApp. Sei que a maioria das lojas, às vezes, tem o botãozinho ali do WhatsApp no e-commerce, mas o quanto a gente pode deixar mais prático para o cliente entrar em contato para tirar dúvida, a gente deixa também. É legal, por exemplo, na Revi. O cliente já responde ali, a gente já começa um fluxo de atendimento super bacana também. Então, a automação ela vai ali receber, vai explicar para o seu cliente, vai entender a experiência dele, vai recuperar. Então, adiciona um produto ao carrinho, ela vai recuperar. Então, ela cria uma consistência aí na jornada do seu cliente. Exatamente, Bru. E uma coisa que eu queria ressaltar também, reparem que a gente está falando muito de automação, né? A gente está falando muito de enviar mensagem, mas a gente não está falando necessariamente de WhatsApp, nem necessariamente de e-mail, nem necessariamente de outros canais, né? Todos eles se integram muito bem, especialmente o WhatsApp, que tem uma taxa de leitura maior. Todos eles podem ser integrados de forma que há situações em que a gente pode recomendar mais um do que o outro. Mas o que a gente está falando aqui é, mesmo que você tenha um sistema muito mais simples, você automatizando esses pontos, automatizando esses momentos, vocês vão ter bons resultados, tá? Trabalhando a automatização, seja via WhatsApp, seja via e-mail, seja via outro canal, acontece isso que a Bru comentou, né? Então, a gente tem um vendedor 24 horas. E a gente vai entrar daqui a pouco mais em automações, mas uma coisa que eu gosto muito de dizer para os meus clientes é que quando a gente tem a automação certa, né, essas automações assertivas, é como se você pode esquecer o login da Revi, por exemplo, e ainda assim a Revi vai estar vendendo para você, né? Você pode esquecer o login de onde você costuma fazer suas campanhas e ainda assim a automação ainda vai estar resgatando, esse cliente ainda vai ser tratado como ele merece. Tá? E um ponto até que o Iago falou é muito disso. O CRM ele tem vários canais, então você consegue se comunicar via WhatsApp, via e-mail, via SMS, via programa de indicação também. Tem várias formas de estratégicas de se comunicar com o seu cliente pelo CRM. E é como que você define isso? Isso a gente precisa sempre, cada nicho e cada marca também. Eu tenho marcas aqui que dá super certo a gente se comunicar por e-mail, mas tem marcas que é 100% WhatsApp, e tem marcas que são nos dois. Então, isso também a gente vai entendendo e trabalhando, e a automação também a gente gosta de dizer que também é ligar a automação, deixa lá, mas volta, dá uma olhada se precisa ajustar alguma coisa. Se ela tá tudo certo, deixa ela rodando, volta depois ali de 3 meses, 2 meses, muda o criativo, e é sempre bom para a gente continuar acompanhando também. Uhum.
E aí, aqui esse daqui a gente colocou esse slide porque é muito isso, né? A virada de campanha para sistema, campanha é o pico e a jornada é a base. Então, cara, claro, a gente fala muito de automações, mas a gente tem no dia a dia também ali os disparos pontuais, campanhas tanto para WhatsApp quanto para e-mail e os outros canais. A gente teve, inclusive, uma reunião hoje super bacana, eu e o Iago, com uma cliente que a gente estava definindo o que ia ser por e-mail, o que ia ser por WhatsApp. E aí essas campanhas dão certo por quê? Porque a gente tem outras campanhas rodando por trás. Então a gente não está aparecendo para o cliente só para vender, para falar que, oi, essa é a semana do consumidor, a gente está com 15% off. Porque eu já fiquei falando com ele sobre outras coisas, sobre a experiência de compra dele, etc., antes de só mandar ele para vender. A galera está muito acostumada hoje quem aparece só para vender e eles veem valor em quem aparece ali para, de fato, se preocupar com o cliente. Se quiser passar também aí, Iago. Boa, Bruno. Então, assim, ancorando tudo isso que a gente está vendo hoje, né? Então, quando a gente fala de jornada, de garantir essa presença constante com a marca, a gente tem que entender como é que a gente cria essa jornada, né? Como a gente comentou ali um pouco antes, a gente precisa, antes de tudo, de ter dados, né? Então, os dados vão fazer com que eu saiba se um cliente é recente, se um cliente é antigo, qual é o gênero desse cliente. Então, se eu trabalho com uma marca que trabalha, por exemplo, setor de modas, em que eu tenho que fazer segmentações baseadas em gêneros, eu tenho também. Então, todos esses são dados que já são utilizados há muito tempo, muito antes da gente utilizar bem a internet, mas a gente já conseguia ter esses dados, mas agora a gente consegue centralizar esses dados em plataformas como a Revi, que se propõe a ser uma Customer Data Platform, né? Então, cada vez mais a gente precisa de dados que nos vão informar de é um cliente novo, é um cliente frequente, é um cliente, às vezes, que só compra em promoção, então, quando a gente for fazer promoção, a gente pode focalizar nesses clientes. Então, a gente preparou aqui um checklist mínimo de dados e eventos que a gente precisa garantir quando a gente pensar em qualquer tipo de automação de CRM. Tá? E assim, até um ponto, tanto aqui na CRM Motion quanto na Revi, a primeira coisa que a gente faz, e isso eu falo porque, como eu já disse, eu já fui na Revi, hoje em dia a gente faz vários onboarding juntos, mas a primeira coisa aqui eu tenho um time focado na parte de integração de dados. Então, antes da gente pensar em qualquer estratégia, o que eu posso trazer de dados desse cliente? O cliente que vende suplemento, eu preciso saber literalmente quantas vezes ele comprou, qual produto ele comprou, e outras marcas a gente precisa saber de outras coisas. Então a gente mapeia primeiro o que a gente vai querer desse cliente, a gente sobe esses dados para dentro da ferramenta, seja a Revi ou alguma outra, e aí assim a gente começa a pensar ali quais estratégias a gente vai fazer. Então é sempre bom, sempre que a gente for começar um CRM, olhar para essa parte de dados, tá, gente? Porque senão não adianta a gente só ficar disparando ali o WhatsApp ou e-mail na base do achismo, uma, duas vezes vai dar ali um resultado, mas para ser uma coisa escalável e que a gente realmente enxergue valor naquilo, a gente precisa dos dados para tomar as decisões. Exatamente. Então, assim, esses dados, eles vão me dizer o quê? Né? E aí, uma ordem, desculpa, de prioridades que eu aconselho é a gente trabalhar sempre esses dados de cadastro de leads, né? Que, ou seja, as primeiras levantadas de mãos, de interesses, né? Em seguida, dados de navegação, né? Então, se o meu cliente está entrando no meu site, qual é a categoria de produto que ele vê, qual é a categoria, ou então qual é o estilo, no caso de moda, por exemplo, que aquela cliente gosta. No caso de suplementos, qual é, por exemplo, a necessidade que esse cliente geralmente busca mais. Então, isso vai guiar a gente para campanhas de cross-sell e de recompra também, né? Recuperação de pedidos que estão ali na mesa, que é o carrinho abandonado e checkout. Se eu tenho dados de carrinho, eu consigo recuperar esse cliente que abandonou o carrinho, ou seja, o cliente foi até a minha página, clicou no meu produto, colocou no carrinho dele, provavelmente ele chegou quase a completar a compra, mas ele simplesmente não fez. Então, assim, é um dinheiro também que está na mesa, né? Então, eu consigo recuperar se eu tiver dados de carrinho. Os dados de pedidos, né? Então, quando é que um pedido é feito, qual valor, qual item, qual categoria e até qual é o status dele, vão ajudar a gente também a criar essa relação com o cliente de CRM, porque o CRM, ele é tudo, ele não é apenas automações que necessariamente vão vender, mas são automações que vão criar esse relacionamento, né? Então, se eu faço uma levantada de mão no site, demonstro interesse, logo em seguinte a própria marca já detectou e me ofereceu um conjunto de produtos que podem me agradar.
eu finalizo. Logo que eu finalizo, eu recebo uma atualização de que meu pedido, o status dele foi confirmado, o status dele está para sair de envio. Então, tudo isso faz com que a minha relação com aquela marca se torne cada vez mais forte. Inclusive, quando ela me mandar uma comunicação que talvez não dialogue diretamente comigo, eu sei que eu preciso daquele canal com aquela marca, né? Então, fazer toda esse checklist de os dados que a gente precisa para garantir o CRM, especialmente para varejo, né, é o que vai garantir com que a gente consiga saber quem deve receber campanhas de reativação, quais são aqueles que devem receber campanhas mais focadas em fidelidade. Como vocês viram, estou com um pequeno probleminha de passar o slide, tá? E quais são os clientes que precisam de fluxos de cross-sell, né? Então, no caso de suplementação, né, eu tenho diversos clientes em que a gente, através de um produto de entrada, né, a gente consegue disparar, por exemplo, boas-vindas, que a gente já vai abordar aqui, e a partir dessas boas-vindas, entender qual é a necessidade daquele cliente, a partir de entendimento dessa necessidade, fazer ofertas de produtos complementares, né? No caso de moda, por exemplo, também tenho clientes em que a gente, através de gostos, né, clientes que compram muitas calças, por exemplo, a gente faz o lançamento de coleções segmentadas, né, baseado no que tipo de produtos de coleções determinados clientes costumam comprar mais. Então, tudo isso nasce, por quê? Porque a gente tem dados. E a partir desses dados, a gente pode trabalhar gatilhos como consistência, reciprocidade, né, escassez de tempo. Então, à medida que o cliente nos lança um dado, isso é um gatilho, a gente dispara uma automação. Então, esse é o momento em que a gente consegue, digamos assim, de fato, parar de só falar de envio de mensagem e começar a falar de comunicações que são relevantes para o cliente. Uma coisa que eu costumo utilizar quando eu falo com reuniões e tudo mais, é que mensagem sem contexto é spam, né? Mensagem com contexto é CRM. Tá. E aí a gente entra... Opa, Bru, desculpa. Acho Pode continuar. que aqui a gente entra em algumas recomendações de automações, principais, né? Então, todo cliente, quando ele chega na Revi, quando ele me pergunta, o que eu preciso fazer para garantir que eu esteja trabalhando bem a minha base instalada, né? Independente do desafio daquela base, a gente geralmente recomenda esse feijão com arroz, que funciona porque ele pega basicamente do início ao fim de uma jornada de cliente, né? Que é você ter uma fase de ativação, basicamente que a gente chama de boas-vindas. Esse primeiro cliente, ou então o cliente não chegou nem a fazer a compra, então é o momento que a gente tem que apresentar a marca, é um cliente que ele não tem frequência, então ele não tem intimidade com a marca ainda, ele ainda está mais sensível a questões como incentivos de recompra, então quando a gente fala, por exemplo, de cupons, né, é um cliente que a gente tem que dar um bom motivo para ele continuar engajando com a gente, né. Outra automação que, não sei se a Bruna concorda comigo, acredito que sim, que a gente já teve essa conversa antes, mas que, assim, se eu só puder ter uma única automação, né, rodando de CRM. Carrinho abandonado, na minha opinião. Concorda, Bru? Exatamente. Se não tiver, gente, se não tiverem carrinho abandonado rodando, sai daqui agora e já vai lá falar com o responsável de CRM de vocês. Se não tiverem responsável de CRM, ó, já sabe. Mas essa automação precisa estar rodando, assim, então não tem jeito. Não, e é impressionante, assim, alguns clientes, como a gente vê quando o cliente não tem muita familiaridade, né? Às vezes o tempo que você gasta para pensar numa campanha, né, e o envolvimento de braços, quando, assim como o pedido cancelado, que eu já vou falar também, o carrinho abandonado é recuperar um dinheiro que já está na mesa. Exato. Né? E, nossa, essa de pedido cancelado até é interessante. A gente teve mês passado, até subiu um case lá no Instagram Revi e CRM Motion. Teve um cliente que entrou no primeiro mês que a gente fechou ali com a Revi junto. A gente ativou a automação de recuperação de pedido, porque esse cliente tinha muito problema ali com o pedido cancelado por expirou o Pix, ou o boleto, ou cancelou o link de pagamento. Cara, a gente colocou para rodar e, assim, deu muito ROI. Foi muito legal o resultado. E aí, agora é uma das automações ali principais que o cliente tem. Todo mês a gente está olhando ali de 7 mil como está sendo. Mas é uma automação que, pô, tava ali desligada, que ele não tinha parado para pensar ainda o quanto a gente conseguiria recuperar desse cliente. E é uma coisa que já está ali. O cliente já fez o pedido, ele só não finalizou o pagamento, né? Exatamente, Bru. E eu sinto que muito do CRM é justamente assim, você ter esse cuidado de você entender como está o desejo do cliente naquele momento. O carrinho, o cliente acabou de abandonar, ou seja, ele clicou no produto, ele engajou com o produto. Um pedido cancelado mais ainda,
né? Geralmente o pedido é cancelado ou porque teve algum problema com o cartão, ou então, no caso de meios de pagamento como o Pix, por exemplo, houve uma expiração, né? Então, você tem muitos clientes que às vezes estão fazendo uma compra, estímulos constantes, não conseguem finalizar naquele momento. Então, assim, ele está quase que pedindo para você guiar ele de novo a Isso. comprar aquele produto que ele quer, né? Eu acho que esse é o ponto. Assim, ele quer, ele demonstrou mais alto grau de interesse, né? Então, assim, trabalhar essas automações também é ter esse cuidado com o cliente que às vezes ele está literalmente perdido. A primeira experiência dele, muitas vezes, na nossa loja, é o primeiro pedido que ele faz. Então, quanto mais a gente gastar tempo nessa educação dele, nesses momentos iniciais, menos a gente vai ter que gastar em recuperar esse cliente se tornando inativo lá na frente, que é algo que a gente também vai fazer, né? Exatamente. Então, além desse pedido cancelado, um outro que eu também sempre recomendo é você associar um pós-compras com NPS, né? Porque com NPS você consegue ter uma temperatura direta do como é que é a relação daquele cliente inicial com a sua marca, ou então se ele é um cliente frequente, se essa relação tem mostrado aumentos ou não. E você também aprende tanto com o cliente, mas você aprende sobre o cliente, né? Então, numa pesquisa de NPS, você consegue entender quais são os estilos que aquele cliente mais compra, né? Quais são os maiores motivadores de recompra daquele cliente. Então, uma pesquisa de NPS, eu costumo sempre dizer que ela também é uma pesquisa de segmentação, né? Se você sabe o que o cliente não gostou, você pode ofertar o que ele gosta, né? Exato. Se você sabe... Tem um cliente, até desculpa te interromper, por favor, Bruno. a gente tem um cliente que, inclusive na Revi também, é um cliente de piscina, e ele vende produtos para piscina, foi o primeiro e-commerce de piscina, inclusive, que teve aqui no Brasil. E aí a gente fez um NPS. Primeiro a gente fez um ali mais simples, de primeira compra, para entender a navegação do site. E aí o segundo que a gente fez, a gente evoluiu para criar essas segmentações. Então, e assim, o que é interessante também, viu, pessoal? É a proximidade com o cliente. Isso só foi possível criar porque a gente fazendo reunião, a gente entendeu que talvez, entendendo quais clientes tinham uma piscina de 10 mil litros, ou clientes que tinham piscinas maiores, ou que quem a piscina era cuidada por piscineiro, ou era cuidada pela própria pessoa, tinham comportamentos diferentes de compra e a gente poderia oferecer coisas diferentes. Então, a gente montou um NPS bem legal, e aí a gente conseguiu ir segmentando e criando depois campanhas a partir disso. Então, você usa esse momento ali também para pegar mais dados do seu cliente. Ele adora, normalmente esses clientes adoram responder, porque eles gostam de compartilhar mais sobre eles, né? E aí a gente consegue personalizar mais depois. Então, é muito legal fazer esse pós-compra aí com NPS e aprender mais sobre o seu cliente. E esse é o momento, Bruno, em que a marca está mais fresca depois que o cliente já tomou a decisão de compra, né? Então, ele já tomou a decisão de compra, geralmente o produto está chegando, ele está ali ansioso para receber aquele produto. Então, eu mesmo tive, essa semana passada, um cliente que é uma grande rede de itens de casa, por exemplo, em que a gente montou um pequeno fluxo de 3 disparos, né? Então, associando confirmação de pedido, no caso, né? Com o objetivo de diminuir a ansiedade, entendendo como é que foi a experiência dele com a loja. E se ele já me diz que essa primeira experiência foi ruim, né, e eu já consigo taguear ele, por exemplo, como um detrator, né, eu já consigo tratar ele no momento em que apareceu o primeiro incômodo dele e que isso ainda é reversível. Então é essencial, porque o cliente, depois da compra, é o momento em que ele está mais engajado com a marca. Tá? Mesmo um cliente muito engajado com a marca, se você simplesmente falar com ele do nada, você não vai pegar ele mais no momento que ele está ansioso para receber, então ele está feliz porque ele recebeu o pedido. Esse é o momento que a gente tem que aproveitar ao máximo, porque é inteligência para a gente e é também inteligência para a gente ofertar aquilo que vai fazer, que tem relevância para aquele cliente. Tá? E também, então a gente falou de pós-compras e NPS, o essencial, assim, isso aqui eu sempre recomendo, se o seu cliente tem que comprar o seu produto mais de uma vez na vida, então você precisa de alguma automação de recompra ou de cross-sell, né? Que é basicamente automações de recorrência, né? Então, se eu sei que meu ciclo médio de produtos é de 30 dias, por exemplo, eu sei que 30 dias depois da primeira compra é o momento mais provável que esse cliente vai converter para um segundo pedido. Tá? E aí eu só vou tomar um momentinho, quero compartilhar antes de continuar avançando, um pouco da própria plataforma Revi e como é que a gente, no caso da Revi, a gente utiliza esses dados para conseguir, né, estabelecer todo esse checklist que
Eu comentei. Não foi para sua tela ainda a outra, viu? Ah, não, tô puxando aqui ainda, que tô meio Minority Report com 1000 telas, então só para garantir que vai na certa. Então me confirmem, pessoal, vocês estão vendo aqui minha tela? Estamos. Boa. Então, aqui, quando um cliente loga na Revi, né, e eu ressalto, tudo que a gente está comentando, a gente não precisa ser na Revi, mas vejam a quantidade de dados que a gente já tem, que já vem embutido na nossa plataforma, que a gente já consegue transformar isso em dados para a gente trabalhar o CRM. Né? Então, assim que a gente entra na Revi, a própria Revi vai te dar um panorama completo, integrando desde o impacto das mensagens de marketing com os pedidos que a gente sincroniza, geralmente dos RPs ou e-commerce. Né? E logo aqui embaixo a gente tem uma coisa que é essencial, que é a matriz RFM. Né? Então a gente falou bastante da necessidade de ter dados de pedidos. Né? Se eu sei quando o meu cliente compra, se eu sei se ele comprou mais de uma vez, eu consigo entender se ele é um dos meus melhores clientes, que é o que a gente chama de clientes campeões, que é o que eu digo que é o cliente que compra sempre, compra bem, compra muito, ou se ele é um cliente perdido, que comprou há muito tempo atrás, comprou pouco e não voltou a comprar. Então, dependendo se esse cliente vai tendo frequência, né, ou seja, quantidade de pedidos, se ele vai ter recência, ou seja, pouco tempo desde o último pedido, e se ele vai tendo valor de ticket, que seria o M, que é de monetário, eu consigo saber quais são os meus clientes mais valiosos, quais são os meus clientes menos valiosos. Isso dialoga também com aquilo que a gente comentou, de que há clientes que vale mais a pena investir em personalização, né, os clientes mais valiosos, em que a gente tem mais dados, e os clientes recentes, a gente não tem tantas informações sobre esses clientes, então a gente pode fazer comunicações mais gerais, focadas no propósito e no valor da marca. Tá? A gente também consegue ver como essas categorias mudam de um mês a outro. Né? Então, quantos clientes que eram clientes fiéis, que eram potenciais fiéis, se tornaram campeões, quantos clientes que eram clientes campeões se tornaram potenciais fiéis, ou seja, quantos clientes estão andando para frente ou para trás. E um outro gráfico que eu acho essencial é o de frequência de compra. Né? Então, todo cliente da Revi tem esse gráfico que vai me dizer quantos clientes dentro de um período só tem um pedido, quantos tem mais de dois, quantos tem mais de três. E com isso, dependendo de cada marca com que eu trabalho, eu sei que se, no caso de uma marca de suplementação, por exemplo, 17 dias é o tempo médio entre o primeiro e o segundo pedido, eu sei que na minha sequência de boas-vindas, eu posso programar para que, se depois de 17 dias o cliente ainda só tem um pedido, então fazer um incentivo mais agressivo, que esse é o momento em que eu tenho mais probabilidade de conversão. Né? Eu posso conjugar também, né? Então, se eu já tenho dois pedidos, né? Ou seja, o cliente já ganhou uma frequência, já ganhou intimidade com a loja, eu posso fazer um NPS especial do segundo para o terceiro pedido, com incentivo a mais. Né? E conjugar isso com as automações, sejam de pedidos, sejam de recompra. Né? Então, aqui eu posso convencer esse cliente a comprar um novo produto, mas se ele comprou um produto de recompra, por exemplo, suplementação em 30 dias, eu também posso garantir que quando aquele frasco estiver acabando, eu posso fazer uma nova tentativa para que ele conclua, digamos assim, a reposição dele. Tá? Antes de eu avançar, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma consulta? Acho que a gente já falou bastante, A Bruno. gente vai falando, né? Surgiu alguma dúvida no chat? Não, por enquanto, Eu por acho que eu enquanto, vi uma mãozinha. o Yuri aqui. Opa, Yuri. Deixa eu ver. Gente, o meu travou. Quer entender mais sobre tagueamento? Tagueamento. Yuri, me conta um pouquinho mais sobre essa dúvida. Tagueamento, por exemplo, em Google Analytics, ou você se refere a tags comportamentais? Só para garantir que eu vou te dar a informação que você procura. Opa, você comentou sobre o tagueamento que é feito numa conversa ali, mas Uhum. nas ferramentas que eu conheço, eu nunca consegui ver isso. Eu acho que não sei nem se existe isso nas Hum. outras ferramentas. Eu queria ver como é que funciona. Você diz comportamental, né? Isso, você deu o exemplo da pessoa dar uma nota ruim no NPS e você taguear essa informação. Boa, Yuri. Aqui na Revi, a gente tem várias formas de fazer tagueamentos de clientes. Tá? Então, uma coisa que a gente está trazendo, por exemplo, é tagueamento de navegação. Né? Então, a gente adicionar etiquetas do que o cliente tem feito no site. Uma outra coisa que a gente pode fazer é fazer tagueamentos manuais. Né? O tagueamento, basicamente, é você adicionar uma etiqueta em que você vai dar uma informação personalizada sobre aquele cliente. Né? Então, eu posso fazer o tagueamento manual, por exemplo,
Mas essa parte do tagueamento do fluxo, né, e tudo que eu uso como tag, na review também pode ser um filtro a mais para fazer uma campanha, né? Mas aqui na review, tudo que eu faço de tagueamento, eu também posso fazer através de fluxos automatizados, né? Então, se a review se conecta com o status de pedido, só carregando aqui que hoje a minha conexão não está das melhores, Vou mas pegar hoje eu tenho... para mostrar depois aqui para vocês funcionando um fluxo da Revi. Uhum. Acho que se você tiver aí também. Estou abrindo aqui, mas basicamente, enquanto carrega aqui, né, então o que acontece? Eu posso programar, o cliente fez uma compra, eu faço um disparo, por exemplo, pedindo NPS. Se o cliente responde, por exemplo, de uma nota de 3, de 1 a 3, por exemplo, eu já posso taguear ele automaticamente como um detrator. Então, como uma etiqueta de segmentação, eu posso usar essa etiqueta na hora de fazer uma automação, né? Então, todo cliente detrator, eu sei que eu preciso recuperar a confiança daquele cliente, fazer um incentivo maior recompra. Tá? E aqui na Revi, né, eu vou buscar um de atendimento. Para cada fluxo de atendimento, basicamente, a gente vai, né, criando uma jornada de mensagens com respostas abertas e fechadas, em que a gente pode, dependendo da resposta do cliente, atribuir categorias, né? Então, por exemplo, se é um cliente que esse caso aqui, ele é mais de um de atendimento, na verdade tinha que ter buscado de NPS, só um momentinho. Ele me dá nota 3, por exemplo, eu consigo facilmente... Cara, e é muito legal. A gente usou nesse cliente que eu estava comentando de piscina. Até se você quiser, Iago, eu consigo puxar aqui, viu? Consegue mostrar aí, Bruno? Quer que eu mostre? Deixa Se eu você colocar. puder, porque esse fluxo aqui eu não estava com... Não, vi quem vai. Ele tá facinho aqui, ó. O que acontece? Por exemplo, esse cliente foi o que eu comentei aqui com vocês de piscina. A gente mandou um pós-compra ali para ele, agradecendo pela compra. E aí a gente colocou um botãozinho ali pedindo para ele responder algumas perguntas que a gente ia dar um cupom no final. E aí, conforme ele foi respondendo aqui as perguntas, a Revi dá essa opção da gente adicionar um tag, tá vendo? Adicionar tag aqui, aí você, enfim, dá o nome, a tag que você quiser. E conforme esse cliente vai completando o fluxo, a gente vai consumindo, pegando essas informações ali, ele vai sendo tagueado. E aí, aqui no final, a hora que a gente for criar a campanha, você consegue ali ocultar essa tag ou mostrar essa tag para conseguir usar em segmentações depois. Então, fica bem legal. Uhum. E eu acho super terapêutico, viu, galera, ficar montando esse fluxo aqui da Evi. E o bacana disso também, Bruno, é que a gente pode, todos os dados que a gente falou, a gente pode cruzá-los, né? Então, se eu tenho dado de pedido, histórico de pedido, ou data de compra, eu posso combinar isso com meus clientes detratores, com o lançamento de uma nova coleção. Então, eu posso empilhar e, a partir dos dados, criar também ações muito hipersegmentadas. Tá? Se quiser compartilhar aí de novo, aí caiu agora que eu tinha compartilhado. Perfeito, Bruno. Eu vou compartilhar aqui de novo a apresentação e daqui a pouco já volto de novo para a Revi. Tá? Então, o que eu queria mostrar ali na Revi era principalmente o quê? Se a gente tem os dados, a gente pode automatizar. Tá? Então, para cada uma dessas automações, eu vou mostrar aqui alguns exemplos e exemplos também de resultados. Tá? Mas eu queria falar de uma a uma. Né? Eu quero que vocês tenham aqui, principalmente, essa lógica das automações e como é que a gente pode trabalhar em níveis de personalização ou não. Tá? Então, como a gente falou... O que é legal até também falar aqui essa de boas-vindas, Iago. Eu, por exemplo, aí eu e o Iago, a gente, como ele vai muito pro WhatsApp, e eu fico nesse dia a dia WhatsApp e e-mail, no WhatsApp a gente tem várias possibilidades também de fazer hipersegmentações logo ali quando o cliente acabou de comprar. Mas a gente também consegue fazer agora, a Revi faz isso também, que a gente tem o pop-up, que é aquele formulário que fica ali dentro do site, que você deixa ali nome, telefone e e-mail como dados principais. E aí o cliente vem para dentro da sua base, ele nunca comprou, você tem lá nesse pop-up, ó, se cadastra aqui, deixa seus dados, que eu vou te dar um cupom aí de 10% de primeira compra. E aí esse cliente recebe ali um e-mail. Eu gosto muito essa automação específica, eu gosto muito de fazer por e-mail, porque ela é uma automação que a gente precisa de um pouco mais de conteúdo. Por quê? Porque é nesse momento que a gente também vai contar um pouco mais sobre a marca. Então eu vou falar, olha, minha marca começou assim,
a nossa história é essa, a nossa proposta de valor é essa, os nossos produtos mais vendidos são esses. A gente traz prova social, então mostra ao cliente também ali dando feedbacks, usando os produtos, se a gente tiver essa autorização também. E aí tem a parte também que a gente consegue fazer essa primeira régua ser personalizada também. Então, se a gente está trazendo a partir de uma LP ou de alguma gamificação também, a gente já consegue ter outros dados desse cliente. E aí esse boas-vindas fica um pouco mais personalizado, que a gente já vai trazer ali direto os produtos que ele realmente tem interesse ou que ele tem realmente interesse também. Exatamente, Bru. E tem muito cliente que às vezes me perguntam, né, assim, Iago, a minha integração só permite ter acesso a esses dados, ou então não vou conseguir personalizar tanto, ainda vale a pena fazer esse envio? E sim, né? Independente se a gente tem, quanto maior a personalização, maior a chance da gente converter esse cliente, né? Mas também há conteúdos e formas de preparar esse conteúdo de que mesmo que ele não tenha dado muitos dados para a gente, porque ele é um cliente novo, ele é um cliente frio ainda, né? Talvez ele visitou apenas uma seção do nosso site, né? O importante é falar com ele no momento certo, tá? Então a gente preparou aqui, né, uma tabelinha de quando a gente deve personalizar mais esse boas-vindas e quando a gente deixa ele mais automatizado no sentido de mais genérico, né? Então, assim, quando a gente vai personalizar, ou seja, trazer informações do cliente para mostrar para o cliente que a gente conhece ele, né? Quando a gente tem sinais de interesse, né? Então, quando a gente tem quiz, agora a Revi está lançando também o pop-up com a roleta, então você consegue também, a partir do pop-up, identificar preferências, né? Basicamente categorias navegadas no site, né? Então, se você vende um portfólio com uma diversidade de categorias, identificar com essas categorias, né? Então, fazer boas-vindas específicos para aquela categoria, origem da campanha, tá? E isso também, se a gente tem um portfólio muito amplo, né, em que a gente tem muitos dados, a gente pode utilizar esses dados também nas nossas mensagens. Quando a gente não personaliza, basicamente quando a gente tem um lead que não tem muito sinal de interesse, então a gente tem que priorizar o quê? A nossa proposta de valor. Eu não sei muito de você, mas aqui está por que eu posso resolver o seu problema. Né? Então, assim, reforçar essa proposta de valor por parte da empresa. Né? Provas sociais. Né? Então, tantos clientes já compram com a gente. Né? Nós somos a empresa que mais fatura nesse segmento. Então, tudo aquilo que é um cliente que ele precisa ainda ser convencido. Né? E se eu não tenho muitos dados do cliente, eu informo dados meus, mas que sejam relevantes. Né? E trabalhar também vitrines por categorias. Né? Então, que eu apresente essas principais vitrines para que eu possa guiar ele, para que ele se identifique com uma categoria e aí possa fazer a conversão. Né? Então, a gente não personaliza quando o nosso objetivo é o quê? Acelerar e garantir esse entendimento da marca com uma escala muito grande. Né? E aí, dificilmente a gente vai ter uma situação que é ou um ou outro. Geralmente, a maior parte dos casos em que a gente trabalha, a gente vai ter algum dado para se trabalhar, talvez a gente não possa fazer uma hiperpersonalização, mas também a gente pode trabalhar em escala. Então, é por isso que é importante a gente ter essa jornada de CRM bem estabelecida, porque a gente não vai fazer só o mundo perfeito, mas sim, a partir dos dados que a gente já tem, eu garanto que mesmo a operação com menos maturidade de CRM tem dados já para começar a trabalhar essas segmentações. Exato. E tem sempre aquele tipo de conteúdo que a gente consegue fazer. Assim, dentro do e-mail a gente trabalha muito mais conteúdo do que a gente trabalha dentro do WhatsApp, mas a gente consegue ainda trazer muita coisa ali para o cliente, mostrar as principais categorias, contar aí sobre os benefícios, os diferenciais, como é a troca, qual que é o frete, se ele vai ter ajuda para comprar, enfim. Então a gente consegue ali nesse primeiro contato com a marca já quebrar várias objeções que a gente tem. Exatamente, porque é um momento que o cliente está mais ansioso, eu diria. Né? Ele está ansioso porque ele ainda não sabe se ele pode confiar, mas ele tem desejo, mas ele ainda não conhece bem. Então, diminuindo a ansiedade, entregando valor e trazendo também esse nível de personalização, não tem por que esse cliente se afastar da nossa marca. Exato. Tá? Esse daí é mais o que a gente falou, né? Uhum. Porque é basicamente assim, como a gente estrutura essas boas-vindas, né? Então, se eu não tenho personalização, eu vou trazer o manifesto, né? Por que confiar? Então, estou trazendo minha proposta de valor, estou trazendo o que eu soluciono, o best-seller, os produtos mais desejados, quais são as categorias e a chamada de ação, né? Já no personalizado, a gente pode falar, vi que você viu a parte, por exemplo, de
fortalecimento muscular na nossa loja de suplementação, eu sabia que esse produto garante um crescimento ainda mais rápido, né? Apresentar os principais itens daquela categoria, trazer provas sociais, então já temos mais de 2.000 clientes utilizando esse produto diariamente, e a chamada ação, né? Que aí pode ser, por exemplo, comprar creatina, que é um caso bem comum hoje em dia. Exato. E é até legal, depois a gente vai fazer aqui em uma dessas sessões aqui que a gente vai ter com vocês, contar um pouquinho de como montar esse layout também. Aqui na CRM Mode, por exemplo, a gente tem uma metodologia própria de como que a gente vai montar esses e-mails, porque, claro, a gente precisa deixar tudo isso montado, mas o cliente receber também precisa fazer sentido para ele, a gente precisa ter ali áreas de refúgio, botões de cliques para ele conseguir. Não me interessei pelo principal que ele está falando ali nessa automação, mas eu vi ali as categorias e eu vou acabar indo para o site. Porque, claro, CRM também a gente quer estar aqui falando o tempo todo para vocês, é muito criar um relacionamento com o nosso cliente. Mas, no final do dia, a gente também quer levar o cliente para dentro do site para que ele converta. Então, a gente também precisa trazer isso para dentro das comunicações que a gente faz, como é que a gente vai fazer com que esse cliente também vá para o e-commerce, tá? Isso é super importante. Exatamente, Bruno. E aí, seguindo aqui na nossa apresentação, a gente entra num dos temas que a gente tocou também, que é o do carrinho abandonado, né? Essa é uma automação, como a gente falou ali na frente, né? É daquelas que ou você tem que ter, ou você tem que ter, né? Eu não vejo muita opção de você ter uma loja online em 2026 e não ter abandono de carrinho. Inclusive porque essa parte de abandono de carrinho está cada vez mais integrada, inclusive com lojas físicas. Tá? Mas o carrinho abandonado numa situação digital, né, é muito comum, mas também vocês com certeza já escutaram pessoas que falaram que abandonam o carrinho numa determinada loja apenas para receber um cupom, né? Então, assim, ela é uma automação que tem que ter, ela é uma automação que chega a ser quase que inercial, então, às vezes, só com um único disparo já consigo ter um bom resultado com o carrinho, né? Mas a gente também tem que ter o cuidado de não viciar esse cliente do carrinho em cupom, né? Porque a gente não estimular esse comportamento do vou abandonar o meu carrinho para que eu receba um cupom de 10% daqui a 30 minutos. E é sempre importante dizer também que cada e-commerce tem seu jeito certo e o seu jeito de fazer carrinho abandonado. Isso o Iago com certeza vê muito isso no dia a dia. Pô, tem cliente que a gente vai disparar o mesmo carrinho para todo mundo. Mas tem marcas que eu vou disparar um carrinho com cupom só para quem deixou um carrinho abaixo de R$ 1.000. Se eu tenho um carrinho abaixo, a partir de 1.000, eu só vou dar um incentivo ali para ele finalizar a compra. Eu não vou dar um cupom para ele. Ou tem marcas também que, eu quero mandar primeiro, a gente cuida muito assim, aqui na CRM Motion a gente faz um cuidado 360 ali da área de CRM do cliente. Então a gente entende que eu mandar o WhatsApp, você paga por cada disparo de mensagem. A grande maioria das ferramentas de e-mail você paga pela base. Então o que vai ser mais barato para você? Tentar converter pelo e-mail primeiro, depois trazer para dentro do WhatsApp, se depois de um dia ele não comprou, e aí eu posso dar um cupom. Então, tem várias estratégias ali por trás, e isso é muito no dia a dia, sentando ali com os responsáveis da marca, os responsáveis que definem as estratégias, qual o tipo de estratégia ideal para a gente usar ali no carrinho abandonado. Nem sempre a gente precisa dar um cupom para todo mundo. Exatamente, Bru. E assim, há muitas formas de fazer o carrinho, como a Bru comentou. O Alan até comentou aqui, eu filtrei cliente novo versus recorrente no fluxo de carrinho e disparo o cupom só para cliente novo. Isso é ótimo, porque aí você dá um incentivo para o cliente novo. Se ele tentar mais uma vez fazer isso, no máximo ele vai receber ali uma comunicação mais genérica, lembrando ele que ele abandonou o carrinho. Então, a gente acaba não só queimando o desconto, né? Exatamente. Assim, e olha como é interessante isso que o Alan comentou, né? Então, ele conjuga também ao que a gente faz no primeiro pedido com a oferta do desconto. Ou seja, por que eu vou oferecer um desconto? Porque esse é o cliente que precisa de mais incentivo, né? Mas não necessariamente todos os clientes precisam de incentivo o tempo todo, né? Principalmente do carrinho. Às vezes o carrinho ele só precisa de um empurrãozinho, né? Nem de um incentivo, né? Que é, olha, a gente lembrou de você, o seu produto está separado, né? Então, a gente sugere uma sequência de geralmente 3 toques, né? Que a gente tem um lembrete simples, né? Então, você deixou alguns produtos no carrinho, finalizar o pedido, remover objeções, né? Ou seja, atacar aquelas fontes de ansiedade do cliente, né?
Então, enfatizar frete, enfatizar prazo, troca, pagamento e prova social, né? Então, quantas pessoas estão utilizando o carrinho, estão utilizando a marca, qual é o tamanho daquela base, então criar sentimento de comunidade. E, por último, né, fazer o incentivo, no caso, por exemplo, cupom, algum incentivo mais de recompra, porque o cliente que chegar nessa etapa, né, vai ser só o cliente que não converteu nas anteriores. Então, essa é uma sequência meio que feijão com arroz, né? Funciona com quase tudo. Mas a gente sempre pode, dependendo da característica daquele público, dependendo da forma de comunicação daquela marca, fazer coisas mais simples ou mais complexas, né? Então, algo que funciona super bem é isso que o Alan comentou, né? Então, para a primeira compra, e pela própria Revi, num fluxo de carrinho abandonado, a gente consegue fazer isso, né? Então, clientes que têm total de pedidos igual a 1, que abandonaram um carrinho abandonado, a gente pode fazer uma oferta de desconto, a gente pode associar com ticket médio, então se o meu ticket médio é, por exemplo, R$300, eu já sei que um carrinho acima de R$300 está acima do meu ticket médio. Então esse é um carrinho que vale mais a pena eu investir para recuperar. Esse investir para recuperar pode ser, né, ou dando um cupom imediato, ou fazendo mais envios para aquele cliente, né? Então não vou dar imediatamente para ele, mas se numa sequência normal eu faço 2 toques para esse cliente que tem um carrinho abandonado acima do ticket médio, eu posso fazer um terceiro toque, né? Eu tenho clientes que fazem faixas, né, de ticket do carrinho. Então, de 1 a 200 faz um tipo de incentivo, de 200 a 500 faz outro tipo de incentivo e alternância entre e-mail e WhatsApp, né? Então, há um mundo de possibilidades, né? Como a Bru comentou, o e-mail a gente ganha em escala, né? Eu tenho um custo fixo de disparo do e-mail muito menor, mas eu tenho uma taxa de abertura também muito mais baixa do que o WhatsApp, que tem uma taxa ali acima de 95%. Né? Então, assim, qual é o cliente que eu preciso garantir mais a minha taxa de abertura? Ou seja, no momento que eu tenho que decidir em termos financeiros, qual é o cliente que financeiramente me dá mais motivos para eu investir nele? E dependendo do comportamento do cliente, a gente consegue transpor tudo isso para a Revi também. Tá? E é muito legal. E fazendo essa estratégia, acompanhando o CRM, ele é exatamente isso. A gente olhar para os dados, pensar como é que a gente, a partir desses dados, vai se relacionar melhor com o nosso cliente. E aí colocar ali as coisas para rodar e voltar ali, ver o que está dando certo. Eu falo muito, pô, a gente tem clientes aqui que a automação que está performando super bem, em janeiro e fevereiro tá indo bem. Chegou ali em abril, já não tá mais. A gente às vezes não precisa mudar a automação completa, mas a gente precisa mudar a mensagem, porque a gente já recebeu uma vez aquilo. Então, é esse acompanhamento também. Mas bora ir pro próximo, Iago, que a gente tá no final já. Perfeito, Bru. Uma outra estrutura que a gente comenta também desses casos que a gente já trouxe, né? Então, pós-compra mais NPS, né? Então, assim, garantir na nossa comunicação, seja via e-mail, seja via WhatsApp, que a gente está reduzindo a ansiedade, então confirmando a expectativa, quais são os próximos passos, quais são os canais, né? Geralmente esse é o cliente que mais tem medo, né, na hora que ele faz a compra. Será que o meu produto vai chegar? Se ele chegar bem, se ele não chegar bem, será que eu vou conseguir trocar? Então, definir após a entrega quando é que eu vou fazer esse resgate desse NPS, né? No caso de clientes que avaliam como promotores, ou seja, com as notas mais altas, esse é o cliente que mais provavelmente você vai conseguir um conteúdo gerado por ele, né? Então, esse é onde você pedir para ele, porque também o comportamento de NPS é muito fácil o cliente dar uma nota baixa porque ele está muito satisfeito, mas quando ele está feliz, se a gente não pedir nada para ele, ele não vai espontaneamente sair. É legal também usar esse momento ali depois para pedir review para dentro do site, porque hoje a gente vê muito dentro do e-commerce que a gente precisa ali de vídeos, a gente precisa de review. Então, vocês podem também usar a estratégia de CRM para pedir reviews para dentro do site também. Levar aquele cliente lá e comentar como foi, colocar a foto, enfim. Isso é super importante. Então, essa estratégia de pós-compra, além da gente diminuir a ansiedade dele, contar onde está o produto dele, a gente também pode usar nesses outros momentos para pedir review, enfim. A jornada de CRM a gente vai sempre encaixando em cada necessidade que a gente tem. Exatamente. E tudo que é o cliente que está produzindo em termos de conteúdo, de espontaneidade, vai gerar o quê? Vai gerar comunidade, vai gerar autoridade da marca. Então, assim, reparem como o CRM vai muito além da questão simplesmente de marketing, porque engloba marketing também, mas ao tratar dessa relação, eu vou estar criando também um canal de conteúdos.
Exatamente. Conteúdos que vão reforçar a minha autoridade para que quando o novo cliente chega, ele passe pela mesma experiência. Então, a gente está escalando, não corre o risco de eu, né, apertar o interruptor e simplesmente amanhã parar de vender. Tá? Então, de outra automação também, que a gente vai passar aqui uma estrutura para vocês, se eu já estou automatizando boas-vindas, carrinho abandonado, já estou pedindo NPS após pedidos, agora é garantir que os produtos que retornam, né, então, por exemplo, suplementação, quem toma creatina, geralmente vai ter que tomar creatina assim que o potinho acabar. Não é um produto que você vai usar uma vez na vida, né? Quem utiliza, por exemplo, a gente tem muito clientes de gummies, né? Que geralmente tem um ciclo de compra ali de 15 a 25 dias, né? Então, se eu tenho um produto que esse cliente precisa recomprar, eu não posso simplesmente esperar que ele se lembre de recomprar. Porque às vezes ele vai se lembrar, mas ele vai estar na rua, ele vai parar na primeira loja que ele encontrar, ele vai comprar num canal que eu não tenho controle. Então, se eu sei, por exemplo, em setores como suplementação, skincare, itens de casa, pets, qual é o tempo médio de cada produto, né? Esse é o tipo de recompra programada, que é baseado em ciclo de produto, né? Então, se eu sei que a minha gominha de suplementação dura 15 dias, então, quando chegar ali perto de 10 a 15 dias, eu lembrar o meu cliente, olha, o seu potinho já está acabando, mas eu já separei aqui um desconto para você, só clique aqui e finalize. Para mim, como cliente que preciso comprar aquele produto, é muito melhor eu receber e ser lembrado do que no final do dia, né, eu mesmo me lembrar e acabar optando pelo meio mais cômodo que não necessariamente o meio mais fácil para mim, simplesmente porque a empresa que tem os meus dados se esqueceu de me avisar. Né? Exatamente. E assim, a gente usa muito esse case de suplementação para falar de recompra também, porque é uma coisa que a gente já sabe que o cliente vai comprar, mas a gente consegue usar até em marcas, que é o que a gente fala ali de recompra não programada, que a gente precisa criar um motivo para o cliente voltar. Então, eu, por exemplo, eu compro muito em e-commerce de moda, adoro comprar roupa pelo site e ficar ansiosa para chegar. E aí eu adoro quando eu recebo também ali algo de tipo, ó, você comprou, eu compro muita roupa de academia, ó, você comprou esse top, mas você ainda não comprou a calça que combina com esse top. Então o cliente, a própria marca te fala o que combina. Mas também tem a parte de, pô, já faz 30 dias desde que você comprou essa última roupa aqui. A gente tá com essas roupas novas aqui, acabou de sair no drop dessa semana. Dá uma olhadinha. E isso me faz olhar ali para a marca novamente. É uma marca que eu comprei há pouco tempo. Eu sei da qualidade, eu sei o tempo de entrega, eu sei como foi a experiência. Para mim é muito mais fácil adicionar o carrinho e finalizar. Então é sempre importante, mesmo quando a gente não tem esse ciclo que a gente precisa antecipar, porque a CRM também é muito sobre antecipação, da gente saber quando o cliente precisa e não esperar ele pedir e adiantar isso para ele, a gente também pode dar motivos para ele voltar a comprar com a gente, tá? Perfeitamente, Bru. Inclusive, essa semana eu estava conversando com uma cliente em que agora nessa virada de ano e também, né, Dia da Mulher, Semana do Consumidor, então assim, é sempre um desafio conciliar coleções com clientes que a gente vai reativar através de ações, né? Então, por exemplo, um caso de recompra não programada é quando o cliente tem sale, né? Toda loja tem aquele cliente que às vezes ele só compra em sale. Você pode mandar coleção, você pode mandar new in, você pode mandar drop, ele ainda assim é o cliente, o perfil dele é o cliente sale. Então, se eu sei que eu tenho um cliente que compra em sale mais de uma vez, eu já posso, em cada sale, né, reativar esses clientes que não necessariamente vão ser reativados com outras ações ou com outras campanhas. Né? E aí eu consigo fazer essa segmentação por faixa de ticket, categoria comprada, engajamento. Tá? E aí uma coisa que a gente sempre recomenda para essas recompras não programadas é trabalhar alguma forma de curadoria, ou seja, vocês com a autoridade da marca, escolher os produtos de acordo com o perfil desse cliente, né? Provas sociais e também novidades. Né? Ou seja, a ideia aqui é evitar que cada automação seja sinônimo de um cupom. Né? Para algumas marcas funciona, mas a gente não quer que o CRM seja simplesmente uma entrega de pontos. Né? A gente quer entregar a mensagem relevante no momento correto. Exato. E também ninguém quer viciar o cliente em cupom. Essa parte aqui, pessoal, é um spoilerzinho do que vem por aí, na verdade, esses próximos slides. Hoje a gente queria dar essa introdução para vocês do que é o CRM, qual é a importância dele, e tudo que a gente pode trabalhar aí dentro do CRM. E, assim, isso é o começo. Mas a gente ainda, depois que a gente tem tudo isso estruturado, testado, tá rodando, tá dando certo, beleza, o que eu vou fazer de próximos passos? Então, a gente tem aqui automações de navegação, então o cliente
entrou ali várias vezes na categoria ali sobre vestidos e não adicionou ao carrinho, não fez nada. A gente manda uma automação ali para ele, falando um pouco mais sobre a categoria, falando sobre os diferenciais dos nossos vestidos e dando mais motivos para ele comprar, mostrando como é a troca, como que é o frete, enfim, dando mais opções ali para ele comprar. Então, a gente tem essa parte de navegação, e eu acho que o próximo slide também é o que fala sobre histórico de compra, porque a gente entra ali mais no detalhe do cliente. Então, o cliente comprou exatamente, a gente faz essas primeiras automações de forma um pouco mais genéricas, mas quanto mais a gente vai ganhando inteligência na nossa operação em CRM, mais dados e mais automações personalizadas a gente consegue trazer. Então, a gente consegue trazer essas automações aí que a gente comentou também de cross-sell, de upsell com uma versão mais premium ali. O que eu gosto muito de trabalhar também são clientes VIPs, e aí a gente pode montar programas de clientes, né? A gente sempre gosta de colocar ali um nome mais especial sobre a marca, para o cliente ser chamado por aquele nome. E aí a gente vai criando ali, pô, cliente que é mais premium, eu vou tratar de um jeito, cliente que compra menos, eu vou tratar de outro. Então, aí é o que a gente vai, aos poucos, escalando como um próximo passo aí na operação de CRM. E aí, pessoal, um checklistzinho para vocês já saírem daqui aplicando tudo isso que a gente comentou, né? É garantir que a gente tem essas etapas da jornada mapeadas, né? Então, demonstração de interesse, mas ainda frio, primeira compra, pós-compra, momentos de recompra e fidelização, momentos em que o cliente entra em risco, né? Garantir que os meus sistemas conversem entre si, né? Ou seja, se eu tenho integração de pedidos e de eventos. Garantir que eu estou implementando essas automações bases. Então, assim, a gente passou quase que uma hora, um pouquinho mais de uma hora falando de automações, mas não são muitas, né? São boas-vindas, carrinho, pós-compra e recompra. A gente falou, se a gente sair daqui com essas 4 automações, isso já vai aumentar o LTV de vocês, já vai aumentar a frequência de compra de vocês. Né? Criar regras também de pausa e exclusão para evitar a saturação. Né? Então, quando a gente entrar nas próximas sessões em canais, cada canal tem a sua recomendação. Então, por exemplo, no WhatsApp, a gente não vai impactar o mesmo cliente muitas vezes em menos de 2 semanas, por exemplo, ou então impactar uma campanha ou com uma automação para um cliente que tem uma compra muito recente, tem formas de a gente fazer essa exclusão. Né? Trabalhar também essa parte de navegação histórico, que é basicamente trabalhar com contexto, para a gente ter personalização de verdade, e uma vez que a gente implemente isso, medir etapa e objetivos. Né? E uma coisa que a gente não colocou aqui, já vou responder sua pergunta, viu, Matheus? Mas uma coisa que a gente não colocou aqui e que é muito importante, isso quando a gente fala de automação, isso quando a gente fala de disparo pontual, tá, gente? Quando a gente usa uma ferramenta igual a Revi, a gente já não tem tanto esse trabalho, porque eles fazem isso de forma automática, mas em algumas outras ferramentas, o que a gente precisa olhar também, tá? A base, a qualidade dessa base. Então, principalmente, fazendo a limpeza de base, eu estou mandando ali para esse cliente, eu estou sempre caindo ali em spam, para que eu vou continuar mandando para esse cliente e sujar o meu domínio, que é uma preocupação que a gente tem muito quando a gente fala de e-mail marketing. Na Revi, quando a gente manda um disparo que é um cliente que já deu erro, a Revi automaticamente bloqueia, a gente não precisa mandar de novo. Mas o caso, quando a gente faz isso com e-mail marketing, as ferramentas não fazem isso de forma automática. Então, tomem esse cuidado também, porque é sempre importante a gente tomar cuidado com a nossa reputação. Não adianta a gente estar fazendo um monte de ação legal, a estratégia está dando certo, se a hora que a gente começa a disparar, a gente começa a ir para o spam, porque a nossa qualidade da base está horrível, tá? E, ó, Iago, o Matheus fez uma pergunta aqui pra gente. Pensando em ROI, hoje vocês enxergam maior potencial em reativar a base ativa ou em escalar a aquisição de novos clientes? Olha, Matheus, não sei o que você acha, Bruno, mas eu diria que não é uma pergunta de um ou outro, é uma pergunta dos dois, tá? Porque se você só faz aquisição de novos clientes, você desativou o dia seguinte o Google Ads, você desativou o faturamento da tua receita. Mas se você não faz recuperação de base nativa, você só vai ficar fazendo mídia paga e trabalhando aquisição de clientes. Quando você tem os dois, e é por isso que quando a gente faz um plano aqui na Revi, a gente nunca faz um plano baseado em campanhas, puramente, a gente sempre estrutura essas automações. O que a gente está fazendo? A gente está transformando isso no moinho, né? Então, assim, à medida que eu invisto em novo cliente,
Se eu tenho CRM, eu vou estar gerando um pico a longo prazo. Né? Se eu só invisto em aquisição, no mês seguinte, se eu paro a aquisição, ela diminui. Mas se eu invisto em aquisição, enquanto eu estou tendo CRM, no momento em que aquele cliente entrar via mídia paga, começar a tomar ação, ele começar a receber automações, começar a ser contactado no momento certo, começar a receber produtos relevantes de acordo com a segmentação dele, eu estou o quê? Aumentando o LTV desse cliente, também estou aumentando essa frequência. Então, é um trabalho que vem de mãos dadas. Os dois precisam um do outro. A gente não pode deixar de adquirir novos clientes, mas a gente não pode deixar de cuidar dos que a gente tem, né? Exatamente. E na hora de medir o resultado vai ser diferente também, né? Então, o cliente nativo, não estou buscando o mesmo ROI de uma campanha ativa, mas eu estou buscando um aumento de frequência. Então, para cada uma métrica, dialoga também com medir etapa e objetivo, vai ser um pouquinho diferente. E aí, só para finalizar, pessoal, quero só mostrar, pelo tempo a gente acabou não mostrando todas as partes da Revi, tá? Mas eu só queria mostrar uma automação de um cliente que eu tenho trabalhado recentemente, que está aqui anônimo ele me deu autorização de números, mas não tanto de marca, de um carrinho abandonado, né? Então, um carrinho abandonado em que, com menos de 700 disparos, a gente gastou menos de R$ 400 e a gente conseguiu recuperar uma receita de mais de R$ 100.000. Tá? E detalhe, tá? Esse cliente é nosso em conjunto, Uhum. e esse é um cliente que os disparos de carrinho são feitos somente para tickets de carrinho acima de R$ 750. Uhum. Então, além de ser um ótimo resultado, é um resultado de um ticket mais elevado. Então, é sempre bom olhar para isso também, viu? Exatamente, isso ancora, ou seja, a gente tem tudo que a gente vê aqui, a gente tem para as outras automações também, mas eu queria deixar esse gostinho, porque imagina essa quantidade de tickets deixado na mesa simplesmente porque a gente não mandou a mensagem certa na hora certa. Tá. E assim, pessoal, fiquem aí à vontade a perguntar, a mandar mensagem. A ideia é que esse encontro de hoje seja o primeiro de alguns que a gente ainda quer fazer para falar mais de CRM, falar mais de como a gente consegue aplicar isso no dia a dia e trazer mais exemplos aí do dia a dia para vocês. Então, se ficar alguma dúvida, acredito que aí vocês têm o meu número de água, mas se não tiverem também, a gente passa e contem aí com a gente para o que vocês precisarem. Exatamente, pessoal. E esse conteúdo também vai estar disponível no nosso canal do YouTube, então a gente vai estar trazendo cada vez mais materiais lá. E podem contar com a gente, podem comentar, lançar sugestões. Muito do que a gente construiu aqui vem justamente de ouvir vocês, então continuem aí com essa presença, viu? Muito obrigada, viu, galera? Muito obrigado, pessoal. Obrigada.